Tudo. Oi, pessoal. Eu tô esperando a professora Bia. Oi, Alice. Oi, pessoal. Tô esperando a Bia, tá? Ela já vai entrar. Oi, pessoal. Boa noite a todos. Eu tô esperando a professora Carmen Beatriz. Ela já deve entrar. Assim que ela entrar, a gente vai dar início à live, tá bom? Oi, Bia. Olá, tudo bem? Tudo bem aí com Que você? emoção! Que Demais, né? delícia! Que Muito obrigado por estar aqui delícia! hoje com a gente. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma alegria, uma super alegria, Paulo, poder abrir a primeira live da Liga, ver essa Uhum. Liga saindo do mundo das ideias e se tornar uma realidade. É maravilhoso, maravilhoso. Parabéns, quero parabenizar vocês por essa iniciativa, dizer Obrigado. que é uma honra ser madrinha, né, dessa iniciativa. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então, isso faz a vida valer a pena. Muito obrigado, Bia. Eu acho que a honra é toda nossa de ter você como professora tutora, como madrinha da nossa liga. É muito bom saber que a gente conta com o teu apoio. Né? Com certeza, sempre. Bom, então vamos E começar? Eu temos acho que aí um primeiro, montão de gente, né? Oi, sim, já. gente! Oi, pessoal. Bom, vou começar então com uma introdução da Bia, embora ela dispense completamente apresentações, eu acho que faz-se necessário, né, pela praxe. Bom, a doutora Carmen Beatriz Neufeld, ela é livre docente da USP, ela é pós-doutora pela UFRJ e doutora e mestre pela PUC do Rio Grande do Sul. Ela é professora associada da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão. Ela é fundadora e coordenadora do LAPIC, também da USP. Ela é presidente da LAPCO, que é a Associação Latino-Americana de Terapias Cognitivas. Ela é bolsista de produtividade do CNPq e terapeuta cognitiva certificada pela FBTC, com mais de 20 anos de experiência clínica. Certo? Muito Bom, bem, acho que eu obrigada também vou por me essa apresentar. apresentação. Eu sou o Paulo, eu sou o atual presidente da Liga de Terapias Cognitivas da USP de Ribeirão Preto. Eu estou no meu último ano de graduação, eu sou membro do LAPIC, né? Então sou orientado pela professora Carmen Beatriz. E a gente já disse, mas eu acho que sempre vale ressaltar que é uma honra ter todos vocês aqui com a gente na nossa live de inauguração. A gente pensou em algumas perguntas, vamos fazer um bate-papo sobre saúde mental na quarentena. Se vocês quiserem, na verdade, eu encorajo todos vocês a interagirem com a gente aqui pelo chat, mandarem sua pergunta.
e a gente vai fazer o nosso melhor para dar conta de tudo nessa 1 hora que a gente vai ter. Perfeito? Maravilhoso. Bom, então vamos começar com uma pergunta que ela é bem abrangente, mas eu acho que ela é muito boa também. Que seria: quais são os maiores desafios de saúde mental em tempos de quarentena? E quais são as principais demandas que têm chegado para os psicólogos? Tá. Essa é uma ótima pergunta, né? Na verdade, até estava atualizando para ver se tinha saído algum paper novo, e de fato o Journal Brasileiro, né, de Psiquiatria publicou agora um ahead of print de vários artigos com dados mais ambientados na nossa cultura, né? E olhando esses materiais, além das revisões sistemáticas da literatura internacional, o que a gente pode esperar, né? Que eu acho que essa é a pergunta aí dos nossos ouvintes e assistentes, né? Das pessoas que estão nos assistindo. Bom, o que a gente pode esperar já de dados de revisões sistemáticas de outros momentos em que a gente passou por situações como essa, né? De quarentena, a gente pode esperar aumento de medo, aumento de tédio, aumento de ansiedade, aumento de frustração, aumento de índices de desesperança, e inclusive aumento de índices, sim, de transtornos mentais em geral, para pessoas que já apresentavam alguma característica. Então, por exemplo, agravamento de sintomas. Eu estava lendo um paper agora mesmo, hoje de tarde, mostrando agravamento de sintomatologia, por exemplo, para transtornos como esquizofrenia, como toque, como depressão, como bipolaridade. Então, em vários cenários. E o que me chamou mais atenção nesse paper, que está publicado aí nesse ahead of print da Covid-19 no Brazilian Journal of Psychiatry, é que eles mostram dados bastante consistentes de que, na verdade, os problemas de saúde mental, eles são ainda mais impactantes em termos de número de pessoas que são atingidas do que a própria pandemia. Então, isso fala sobre o quanto o trabalho de quem trabalha com saúde mental e de quem trabalha com prevenção, promoção, desenvolvimento de habilidades é fundamental nesse momento, né? Porque se a gente pensar que, por exemplo, até agora, em termos de dados, a gente está falando de mais de 500 mil pessoas afetadas em termos de contaminação, essas estimativas falam em 3 a 4 vezes esse número em termos de índices de agravamento de sintomas ou de aparecimento de sintomas de saúde mental. Então vejam que, de fato, esse tema que vocês elegeram para essa live é extremamente pertinente, porque ele é impactante, né? O quanto a saúde mental das pessoas vai ser impactado e está sendo impactado e ainda vai ser impactado em termos dos dados é bastante relevante. Se a gente pensar em termos da busca por atendimento, definitivamente as queixas voltadas para questões de ansiedade, medo, preocupação são as queixas mais recorrentes, né? Isso também a literatura indica. Mas também tem queixas, dependendo de algumas faixas etárias vão ter mais queixas, por exemplo, relacionadas à desesperança, à tristeza e luto. Muita queixa de luto. E uma coisa que me chamou muita atenção num outro paper, que é o paper da Books, que é muito, né, ficou muito famoso, foi publicado em fevereiro no The Lancet, né, que é uma revisão sistemática também. Ela mostrou índices bastante consistentes de culpa, pessoas que se sentem culpadas em termos de
E aí os motivos são os mais variados possíveis, né? Desde culpa por não estar, por estar em quarentena, ou por não estar se sentindo bem em quarentena, ou então culpa dos mais diversos tipos, né? Também são queixas importantes. Apesar de não ser a maioria das queixas, os top das queixas estão relacionados à ansiedade, à preocupação, e depois seguidos por tristeza, desesperança e luto, mas culpa também é um item que aparece bastante. Né? Então, é um outro ponto para a gente estar atento, né, na preparação para atender as pessoas que estão necessitadas nesse momento de apoio, né? Uhum. Bia, eu acho interessante, né? Porque realmente a ansiedade, eu acho que é uma vivência de todos nós, né? A gente tá ali no meio da psicologia, nós enquanto alunos, é algo que a gente viu muito, né? A gente conversando em supervisões, em reuniões que a gente faz da própria liga, tanto que cada um realmente se sente muito mais ansioso, né? Pelo menos nessa questão. Sim, sim. Ansiedade, frustração. Eu tive a oportunidade de dar, né? Como a gente sabe que muitos das pessoas que estão nos assistindo são do universo universitário, né? No Uhum, caso dos universitários, frustração é um outro item assim que aparece muito, né? A desesperança é muito elevada também, né? Toda a noção de futuro. E aí, não só uhum, no público universitário, mas em geral também. Agora me lembrei de um outro paper que eu li, se já não foi hoje, não foi essa semana que eu li, faz umas 2 semanas atrás, relacionada a muitas questões mesmo de tédio, mas também uhum. relacionado a uma dificuldade de organizar sua rotina, uma dificuldade de lidar, mesmo que nós, no caso, aqui no Brasil, já estejamos há mais de 40 dias em quarentena, né? Então, acho que Sim. esses também são dados, assim, que são preocupantes e chamam a atenção, né? Por exemplo, as pessoas se sentirem muito perdidas, né? Por exemplo, até mesmo irritadas, Uhum. desejosas que isso acabe logo, né? E tal. Então, tudo isso são de fato reações esperadas dentro desse cenário, né? E que a gente acaba tendo Sim. que aprender a lidar dentro desse cenário, né? Sim, com certeza. E você tem algo a dizer a respeito disso, desse manejo dessa culpa, dessa frustração? Eu acho que tem bastante relação também com a questão de querer estar trabalhando, mas às vezes você não tem energia psíquica para conseguir dispor para fazer um bom trabalho, para conseguir focar nos seus estudos, que Sim, graduação de ninguém parou, né? Então a gente tem que pensar nisso sim, também. sim. Na verdade, uma das coisas, se a gente olhar de uma perspectiva da TCC, né, nós poderíamos dizer que a gente está falando de ativação de crenças, né, de Uhum. crenças e modos associados à ideia que literalmente joga na nossa cara a falta de controle que nós temos sobre toda essa situação, né? Então, por Sim. exemplo, quanto mais nós temos dificuldade de lidar com o fato de que de fato as coisas são incontroláveis, mais provavelmente nós vamos experienciar ansiedade, medo, frustração, até mesmo culpa, porque de uma certa forma, se tu pensar, né, eu estava dando uma olhada até nos dados aí sobre culpa, culpa tem muito a ver com o fato de eu remoer que eu poderia ter feito alguma coisa diferente. Então, no fundo, de novo, veja como está muito associado com a questão do controle, ou com a questão de que essa incerteza toda que a gente vive nos joga, de uma certa forma, dados de realidade, evidências, né, de que Sim. tudo isso, de uma certa forma, não está nas nossas mãos, né? E se a gente pensar como a maior parte do manejo das emoções desagradáveis de sentir, a aceitação, né, vai ser o primeiro passo.
E esse talvez seja um dos passos mais difíceis, porque então quer dizer que essa louca da Bia está dizendo que é para a gente aceitar que nós não temos o controle. É exatamente isso que a doidinha da Bia está falando. É exatamente isso, né? Os dados mostram que a nossa tentativa, a nossa ilusão de controle, né? Nós temos uma ilusão de controle sobre as nossas vidas. Em cima dessa ilusão de controle, nós organizamos a nossa vida, e isso não é em si problemático, que a gente tem essa ilusão de controle. Na verdade, isso nos dá segurança, isso nos dá uma sensação, né, de que a gente vai conseguir fazer as coisas que a gente planeja. Pode ser motivador. Isso, num primeiro momento é funcional, né? Imagina se o tempo todo nós nos percebêssemos com um cenário de incontrolabilidade, né? Mas, por outro lado, o exercitar que existe uma quantidade X de coisas que eu posso fazer e o resto não está, de fato, nas minhas mãos, é um exercício importante. E se a gente pensar nesse cenário que a gente está vivendo, é um exercício fundamental. Depois da gente poder aceitar, e aí para aceitar o que a gente faz, né? Além de conversar com a nossa cognição, olhar para as evidências, né? Além disso, a gente também pode usar várias outras estratégias para manejo dessas emoções, como, por exemplo, estratégias de respiração, né? Estratégias de relaxamento, estratégias de autocuidado, estratégias de mindfulness, estratégias de compaixão, estratégias de distração, é um outro ponto importante, né? Mas veja, Paulo, tudo isso ancorado em uma quantidade adequada, em uma quantidade ótima. E eu acho que esse equilíbrio é que é o grande desafio. Sim, porque, de uma certa forma, né, eu não comentei do cenário pós, né, pandemia, mas uma das coisas que a literatura está mostrando é que muitos de nós usamos muito a estratégia de distração e principalmente que a gente se joga na distração em comportamentos que a gente faz com tanta frequência que eles começam a assumir um papel compulsivo na nossa vida. Aí a gente tem desde álcool, a gente pode ter outras substâncias, a gente pode ter comida, a gente pode ter redes sociais, a gente pode ter, por exemplo, maratonar todas as séries. Então, quer dizer, cada um vai ter, né, as suas formas perfeitas de tentar entrar em evitação, né? E esse é um outro ponto. Então, por um lado, se é preocupante eu não entrar em contato, né? Eu entrar muito em contato com tudo isso. Por outro lado, eu não entrar nada em contato também é preocupante. Então, os extremos, né? Se a gente pensar já, né, no título que vocês elegeram, né, quarentena e saúde mental, os extremos é que são sempre preocupantes, né? Você acha que se uma pessoa ela se engaja repetidamente em estratégias de distração, quando ela for bombardeada pela situação que a gente está vivendo, isso pode ter um impacto até maior? Sim, porque na verdade, em algum momento, se a ficha cai, né, pode ser que tenha um impacto muito grande, porque de uma certa forma lembra do fenômeno da dessensibilização, né? Por um lado, nós queremos entrar em um fenômeno de um pouco de dessensibilização. Isso não significa dizer que eu chego a ficar alheia, né? Mas, por exemplo, qual é um dos efeitos colaterais de quando eu estava dessensibilizada e de repente eu me sensibilizo? É uma inundação.
Então, Sim. por exemplo, eu não estava recebendo nada de informação e de repente eu começo a ver as imagens, que eu não vou citar aqui porque não é o nosso objetivo, mas imagens até chocantes que às vezes a gente vê Uhum. representados na mídia, né? É como se eu estivesse sendo exposta a uma inundação, porque eu estava evitativa, 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 e de repente eu Sim. vejo uma imagem que é demais para mim naquele Uhum. momento, né? Então, se isso chega a acontecer, pode ter esse efeito, sim. Esse efeito de repente, eu estar... Eu ser sensibilizada com tudo de uma vez só, né? Entendi. Uma outra Sim. coisa que acontece bastante também é que é esperado, é natural, é típico, né? Aceitável desse momento que aparentemente eu tenha uma labilidade de humor, né? Todos Uhum. nós. Devido a Sim. essa incontrolabilidade toda, né? E devido a todas essas questões que a gente está falando. Então, por exemplo, eu podia estar muito bem no meu dia e aí, de repente, nem aparentemente, nem foi nada Uhum. que me aconteceu, mas eu sou invadida aí por uma dessas emoções e elas tomam conta, né? E eu me sinto super frustrada ou me sinto angustiada sem um motivo aparente. Não que alguém precise de Uhum. mais motivo do que tudo isso que a gente está vivendo, né, Paulo? Porque tudo isso que a gente já está vivendo já é bastante coisa. Mas nós temos a tendência de buscar Uhum. explicações, né? Então a gente Sim. quer uma causa, uma relação de causalidade única, né? Então, isso me aconteceu, eu estou me sentindo assim por causa disso. Quando na Uhum. verdade é um conjunto de De variáveis fatores. Uhum. exatamente que vão impactar nessa forma de eu me sentir nesse momento, nesse, nessas reações, né, que a gente acaba tendo. Sim. Bia, isso me leva a uma pergunta também que a gente havia pensado, que é que a gente às vezes fica numa narrativa de que nós estamos em um novo momento, que a gente precisa respeitar o nosso novo ritmo e não nos cobrar tanto, né? Mas isso também pode levar a uma falta de rotina e objetivos ou significado na vida das pessoas, né? E piorar o nosso bem-estar Sim, psicológico, que é isso que a gente estava falando. sim. Como que você acha sobre a ótica da TCC que a gente pode lidar com esse tipo de problema? Bom, essa é uma ótima pergunta, porque, de novo, tu percebe como os extremos são preocupantes? Porque, no fim das Sim, com contas, certeza. ou nós estamos num extremo no qual a gente está tentando controlar tudo, ou a gente vai para o outro extremo no qual a gente joga a toalha. Sim. Então, esse desafio do equilíbrio é, de fato, muito importante. Então, por Uhum. exemplo, ter uma rotina flexível, mas ter uma rotina é importante. Então, por exemplo, vamos pensar no como seria a nossa vida se nós não estivéssemos em quarentena. Nós teríamos Uhum. uma variedade de interações e de coisas nas nossas agendas. Então, Sim. vamos pensar nisso. Essa é uma boa dica, né? Tenha uma variedade de coisas na tua agenda. Uhum. Então, por exemplo, não só o Netflix, por exemplo, e não Sim. só o trabalho, ou não só as redes sociais, ou não só se exercitar dentro de casa. Todas essas coisas Uhum. fazem parte e são boas, são desejáveis, viu? Não é uma crítica a nenhuma dessas coisas. Desde que Sim. elas sejam o tempero do meu dia, né? Eu gosto de fazer essa analogia, né? É um tempero. Se eu botar sal demais na comida, fica Sim. incomível. Se eu botar pimenta demais, fica Uhum. impossível de eu digerir, inclusive, né? Até o Uhum. meu estômago acaba sofrendo com isso. Então, que temperos são esses que eu vou colocar no meu dia? E aí a outra Uhum. coisa muito importante que a literatura indica é que sim, que a gente tente diferenciar os dias da semana dos dias de final de semana, que é uma Sim. outra coisa Uhum. difícil, que é um outro desafio Difícil. enorme, porque todos os dias parecem domingo, né? Ou Sim. sei lá, dependendo de quanto a minha Outras. atividade de distração é trabalho, né? Todos os dias parecem segunda-feira, né? Também Sim. pode ser. Então,
essa diversidade de estratégias. E para isso, uma dica que eu acho que é muito importante é sim fazer uma lista. É sim fazer uma lista de atividades que estão desde as atividades que eu preciso fazer, das atividades que eu gosto de fazer, das atividades que eu tenho que fazer e como eu vou distribuir elas. Inclusive, uma sugestão que eu daria que pode ajudar tu pode inclusive fazer um ranking, uma rating scale, né? De quanto de prazer está associado. Para quê? Para não encher o teu dia com um monte de atividades não prazerosas, ou então ter um outro dia que é só atividades prazerosas, e daí tu tem assim, tipo, o dia do ódio, né? O dia em que tu odeia aquele dia, né? Sim. E o outro dia, então tentar equilibrar essas coisas. Então, minha sugestão, faça uma lista de quais são as atividades que precisam acontecer ao longo e distribua a eles essas atividades ao longo da semana, dos dias úteis da semana, né? E a partir disso, então, tenha assim, não esqueça de inserir nessa agenda as atividades prazerosas, elas são fundamentais. Se elas já são fundamentais na nossa vida típica, imagina nesse momento atípico que a gente está vivendo, né? E aí, uma outra coisa é interagir com os nossos pensamentos. Então, por exemplo, quando eu começo a ter esse pensamento assim, mas isso não faz nenhum sentido. Por que eu vou me engajar nisso agora? Isso nem vai me ajudar em nada. Por isso a lista pode te ajudar. Talvez tu tenha que anotar para lembrar num momento como esse qual é a utilidade dessas coisas que tu precisa fazer, né? Qual é o objetivo maior? Qual é a tua meta de médio, de longo prazo que tu precisa não perder o foco nesse momento, né? Isso não se... E lembra que é uma meta de médio e longo prazo, ou seja, não é para amanhã, né? Então não precisa ser feito tudo hoje, mas, por outro lado, até que ponto eu também posso entrar num outro efeito, que eu inclusive vou falar mais sobre ele quinta-feira, que é a procrastinação, né? A procrastinação também é um efeito colateral bem importante e que aumenta na quarentena. Olha que coisa interessante, né? Talvez as pessoas não imaginariam que a procrastinação aumenta em tempos de quarentena, mas ela aumenta. Então, pensando nisso, tentar mostrar para si mesmo, né? Não esquecer quais são as minhas metas, onde é que eu quero chegar, quais são os valores que eu quero alcançar, né? Tudo isso que eu estou vivendo são desafios? São desafios, de fato são. Então, eu preciso, nesse momento, me colocar à prova o tempo todo, como a situação que tu me descreveu, né? Não, eu não preciso me colocar à prova. Então, rotinas flexíveis, mas com um propósito. Qual é o propósito? Né? Onde é que eu quero chegar? Quais são os propósitos que eu tinha e que eu continuo tendo, né? Sim, para lidar com com isso. Bia, e eu acho que a gente falou um pouquinho que os desafios também podem ser de diversas ordens, né? Não é só a questão de estar bombardeado pelas notícias que a gente vê por aí, não é só a questão, Com certeza, às vezes, do risco de contaminação que a gente pode ter, que é uma coisa que eu imagino que esteja na mente de todos, né? Mas também, especialmente, eu acho que para os universitários, a gente tem vivido uma questão que é a volta para a casa dos pais, né? Que a gente sai da casa dos pais, começa a criar a nossa vida, começa a criar a nossa independência, e agora, muitas vezes, nesse momento de quarentena, a gente retorna para essa casa e, às vezes, é uma questão mal resolvida, ou até mesmo pelo estresse que a quarentena tá impondo em todos nós, a gente começa a degradar os laços, degradar as relações, né? Então, como que a gente pode lidar com essa questão dos laços familiares, dos atritos que estão tendo hoje na quarentena? Sim. Essa é uma excelente pergunta, Paulo, porque, na verdade, se a gente pensar, eu acho que isso impacta enormemente o público universitário, mas eu acho que isso impacta enormemente as pessoas em geral. Por quê?
nós tínhamos uma folga uns dos outros, né? Mesmo as Sim. pessoas que moravam juntos, as pessoas tinham uma folga, tinham um momento da sua privacidade, do Sim. seu tempo, né? Só. Ou fora de casa, ou indo, né, para o trabalho, ou indo para o estudo. Então, esse é um outro ponto. Tanto é que tem dados mostrando aumento de violência doméstica, aumento de atritos Sim. familiares, aumento de situações estressoras, de relações interpessoais. Então, por exemplo, das pessoas realmente tendo mais dificuldade. Então, tudo isso, de fato, tende a acontecer. Aí talvez a gente tenha que pensar sobre algumas coisas. Primeiro de tudo, talvez a primeira questão é a gente relembrar que esse é um momento de transição. Ou seja, é um Uhum. momento transitório, digamos assim. Eu acho que isso ajuda a jogar um tanto de água na fervura. Pensar que é por um tempo. Que isso não Uhum. é a minha vida, isso aqui é um momento que eu estou vivendo. Eu acho que isso ajuda, eu acho, e a literatura mostra, que isso nos ajuda a recolher forças para paciência, porque nesse Uhum. momento pode parecer assim muito, sei lá, de alguma forma excessivamente otimista, mas nós precisamos sim exercitar paciência e tolerância Uhum. para esse tipo Sim. de situação, né? A outra coisa é uma oportunidade também para exercitar a assertividade. E aí, Sim. cuidado, porque a assertividade não é dizer tudo que vem à minha cabeça. Às vezes, as TCCs são mal interpretadas com o conceito de assertividade e as pessoas, inclusive bastante grossas, gostam de se chamar de assertivas, quando na verdade elas não têm nada de assertivas. Porque a sinceridade sem empatia não é assertividade, né? Então isso significa dizer que eu preciso lembrar desse outro, que com quem eu estou interagindo, com quem eu estou aí falando, né? Então Sim. lembrar que sinceridade sem empatia é grosseria e não assertividade. Então exercitar isso, por exemplo, se tu tá no olho do furacão, te coloca em time out. O que que é isso? Dá um tempo. Sabe Dá a um tempo. história do contar até 10? Conta até Sim. 130, que 10 vai ser Sim. pouco, porque lembra que não tem muito esse espaço todo, né? Porque as pessoas Uhum. estão dentro das suas Sim. casas, né? Então, essa é uma questão bem importante. Quando tu percebe que determinadas dificuldades, por exemplo, que já existiam, ficam mais afloradas, e é típico, né, nesse Uhum. tipo de cenário. Além do que observar até que ponto eu posso me colocar e até que ponto eu vou precisar relevar. Isso não significa dizer, no entanto, que eu tenho que deixar que as pessoas sejam violentas comigo, que as pessoas me Uhum. agridam, que as pessoas me hostilizem, né? Então, talvez Sim. seja mesmo um momento de exercitar essa assertividade. E como a gente exercita a assertividade? Falando de como a gente se sente e do que a gente não vai tolerar e do que a gente vai tolerar e do que não vai dar para ser desse jeito. Então, colocando limites. Só que isso não Sim. vai acontecer no momento em que eu estou no olho do furacão, que eu não tenho tranquilidade para lidar. Então, quando as Sim. coisas acalmarem, chegar e dizer assim, como eu me sinto quando acontecem coisas desse gênero, como como isso impacta em mim. Nós temos a tendência, quando nós ficamos chateados com alguém, de acusar essa outra pessoa, né? Dizer que essa Sim. pessoa não fez o que tinha que fazer ou fez algo errado, né? Então, falar Uhum. de si, né? Falar de como eu me sinto e pedir mudança de comportamento, não ordenar e nem fazer chantagem emocional e nem chantagem de qualquer outra ordem e nem devolver com agressividade e hostilidade. Só que, Paulo, isso é Muito difícil, Bia. décadas de treino. A vida. Décadas. É a vida. Sim. É a vida de treino. Então, quando tu diz assim, é muito difícil. É muito difícil. Por isso, exercite aos poucos.
Sim, eu acho que Exercite aos poucos. também pensar que é uma habilidade que você está desenvolvendo, né? Ninguém aprendeu É um na investimento, é. prática. Sim. E a outra coisa sobre essa habilidade é que ninguém pode ser chamado de assertivo, né? Porque quem é assertivo é o comportamento. Então, a cada novo comportamento, Sim. eu preciso exercitar a assertividade, né? Então, isso significa dizer que amanhã pode acontecer de novo, e de novo, e de novo, Uhum. e eu vou exercitar isso. Mas eu tenho uma outra dica que também é bem importante e bem prática. É fundamental que as pessoas da casa tenham o seu tempo de estar sós. Uhum. Isso é mais fácil também dizer do que fazer, porque a depender de Sim. como essa casa está estruturada, isso talvez não seja tão simples assim, né? Mas Sim. se houver espaço para isso, que tenham combinado de que as pessoas mantenham um tempo para estar sós consigo mesmos, né? E Uhum. aí, nesse tempo só, são boas oportunidades de investir nessas outras habilidades que eu citei mais cedo, né? Técnicas de Uhum. respiração, técnicas de relaxamento, técnicas de mindfulness, técnicas de compaixão, técnicas de autocompaixão, né? Técnicas de analisar os seus pensamentos, se perguntar se o que aquela pessoa disse só tem aquela interpretação que eu imediatamente tive num primeiro momento, ou se talvez exista alguma Sim. explicação alternativa para o que está acontecendo. Exercitar também compreensão, exercitar paciência, todas essas coisas, elas demandam tempo também. Então, talvez ter um tempo na tua rotina, na tua agenda, né, também para esse tipo de coisa é muito importante. Além das atividades prazerosas, além de comer, além de dormir, né, Sim. além de praticar exercício físico, quer dizer, são muitas coisas para serem feitas, né? Sim. Então, em geral, as pessoas, isso é muito interessante, a literatura fala que, em geral, as pessoas que se queixam de tédio, elas têm agendas monótonas. Então, Uhum. rotinas monótonas, rotinas muito iguais, sempre tudo igual. Então, veja quantas sugestões a gente está discutindo aqui que poderiam deixar essa rotina um pouco mais diversificada. E essas Sim. atividades de diversificar a rotina, incluindo tempo de ócio, tempo livre, tempo de não fazer nada e ficar só, né? É Uhum. diferente de se isolar, que é uma outra coisa muito preocupante, né? Se isolar no seu próprio mundo e daí não interagir. Não é essa a ideia. A ideia é ter um tempo para si, ter um Sim. tempo de ficar na sua própria companhia, né? E aí investir em si um pouco mais. Sim. E aí, você falando tudo isso, eu fico pensando um pouco em técnicas de meditação, né? A própria meditação, de mindfulness, que são novas terapias, né? Que estão aí aparecendo e estão ganhando força, né? No Sim. nosso meio e na comunidade científica. E você acha que a gente já falou, a meditação ela realmente pode auxiliar, né? Mas você acha que quais são os benefícios assim mais práticos e quanto tempo você acha que a gente começa a ver algo surgindo dessa prática de meditação? Bom, na verdade, essa é uma pergunta excelente, porque depende de pessoa para pessoa. Né? Esse é um Sim. ponto bem importante. Eu tenho sempre, né? Tu já me conhece, mas talvez as pessoas que estão nos assistindo não, né? Eu tenho sempre muito pé atrás com tudo aquilo que é remédio para tudo, né? Uhum. Então, apesar de eu ser super defensora das práticas contemplativas em geral, Uhum. é importante a gente saber que elas são combinados de intervenção, né? Sim. E é isso que a literatura cada vez mais tem mostrado, que é uma combinação de todas essas coisas que a gente está falando, que no fim das contas vai ajudar as pessoas a lidar com as dificuldades, né? E
às vezes nós estamos tão fragilizados que nós precisamos da ajuda de um profissional para lidar com tudo isso, né? Claro que a gente pode praticar todas essas coisas e trazer esses benefícios para nós. Aí pensando na tua pergunta, né? Primeiro, sim, quais são os efeitos, né? Os efeitos positivos das práticas contemplativas. A primeira de todas é te ancorar no aqui e agora. E parece besteira, né? Mas eu não quero ficar no aqui e agora, porque o aqui e agora tá em pandemia. Como que uma mulher louca quer me ancorar? Mas aí é que tá. O aqui e agora tá em pandemia, sim. Mas, por exemplo, o aqui e agora tá te ancorando dentro da tua casa. E se tu tem alguma coisa que tu gosta dentro da tua casa, isso pode ser uma oportunidade. Eu não tô querendo entrar numa de poder do pensamento positivo, veja o lado bom da pandemia. Mas tudo, absolutamente tudo na nossa vida tem o seu lado positivo também. Então, talvez ter a oportunidade, o silêncio interno, o aqui e agora, para poder ver essas coisas, é um dos efeitos. Então, só que é muito interessante, porque quando tu tá fazendo as práticas contemplativas, esse não é o objetivo. O objetivo é aceitar e vivenciar o aqui e agora como ele é. Sem julgar se é bom, sem julgar se é ruim, sem julgar se eu dizer que eu queria que fosse diferente. Então, veja como é uma prática de aceitação, veja que a gente voltou lá para o início, né, da nossa live. Sim. Que se a gente pensar em termos de manejo de emoção, a base do manejo de emoção inicial, né, na verdade a base principal, inicial, é conhecimento, ou seja, psicoeducação. A segunda é a aceitação. É aceitar que isso tudo faz parte da vida. E uma aceitação que não é uma aceitação derrotada. É uma aceitação, pois é, assim é que as coisas são. Nesse momento, aqui e agora. Então, num primeiro momento, isso é que é muito interessante. Quando tu tá fazendo a prática, tu não tá em busca dessa mudança, né, do que vai ser positivo. Mas um efeito colateral é que talvez algumas coisas comecem a te saltar aos olhos. Por exemplo, as tuas próprias reações, por exemplo, as vivências que tu tá tendo nesse momento. E esse é um dos efeitos positivos muito claros das práticas contemplativas, né? Que é contemplar, que é estar no aqui e agora, é viver isso aqui, não estar no passado, tipo com culpa ou com tristeza das coisas que não aconteceram ou que aconteceram e que não estão mais aqui, e também não viver no futuro, que ainda não chegou, não está focado numa preocupação de como vai ser. Então, eu acho que só isso, né, fora todas as os outros benefícios, já são benefícios bem grandes. E existem registros na literatura de pessoas que praticam 1, 2 vezes e já vem uma mudança radical. Nossa. E existem... e já vem uma mudança assim, tipo... Tanto é que, inclusive, tem dados mostrando que essas pessoas, em geral, aderem mais rápido às práticas, né? Porque elas já veem logo os benefícios, né? Uma outra coisa, no entanto, que a literatura também mostra é que alguns de nós temos mais dificuldade de entrar na prática. Então, por exemplo, eu adoro um post que roda aí nas redes sociais, né? Do ansioso meditando. Vem logo paz interior que eu não tenho o dia inteiro, né? É um excelente exemplo, né, de quanto naquele momento eu realmente vou talvez precisar praticar mais vezes até eu conseguir ter esses benefícios. Então, por isso não tem como a gente propagandear que se você fizer 1 semana, você vai ter os benefícios imediatamente, ou se você fizer 1 mês. Agora, uma coisa que eu acho que é bem interessante é que a literatura mostra, por exemplo, né, nos programas de terapia cognitiva baseada em mindfulness, para redução de ansiedade e estresse, por exemplo, que é um dos programas muito citados na literatura. Existem vários outros, né, mas eu estou citando especificamente esse.
são 8 semanas. São 8 semanas com práticas diárias. Ou seja, para que Sim, isso? Para isso virar uma rotina. Para isso também, sim, para eu exercitar. Porque eu particularmente sou adepta, né, da prática de mindfulness. Então, por exemplo, eu adoro as frases, né, dos vídeos. Por exemplo, que eventualmente sua mente vai vaguear. É sim, isso que as mentes fazem. Eu acho maravilhosa essa frase, né? Nossa mente vagueia, a gente sai do aqui e agora e a gente começa a pensar, e a nossa agenda e tudo que a gente tem para fazer, e o que a gente poderia ter dito ou o que não poderia ter dito, sim. e blá, blá, blá. Então, traga a sua mente gentilmente de volta. Não há nada de errado dela fazer isso, é isso que as mentes fazem. Eu acho essa frase fantástica, porque isso é uma prática Sim, de aceitação, né? De que, sim, pois é, a nossa cabeça voa mesmo, a gente tem a tendência a se dissipar, né? Então, ok, traga ela gentilmente de volta, porque ela vai voltar. Se tu trouxer ela gentilmente de volta, ela vai voltar, né? O problema é que às vezes nós mesmos, durante a prática, tratamos a nossa mente como uma criança desobediente, né? E dizemos, sua mente, sua horrorosa, volta aqui, né? sim. E aí a E gente tá. não é bem por aí. Não é bem esse o objetivo, né? Sim. Bia, eu queria aproveitar agora os nossos minutos finais e que a gente pudesse conversar um pouquinho de algumas perguntas que eu vi que apareceram no chat, pode ser? Claro, claro que sim, com certeza. Oi, gente, olha que monte de gente legal. Oiê, tudo bem, gente? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito Que obrigado pela legal. presença, pessoal. E vamos começar então com a Jéssica Prade. Ela perguntou sobre o assunto que a gente Oi, acabou de oi, falar. Paulo, te perdi. Bia? Oi, voltou. Oi, voltou? Voltou, A voltou. Jéssica, a Jéssica Prade, ela perguntou pra gente o que que você pensa sobre a meditação guiada para auxiliar no manejo da ansiedade. Então, bem dentro do que a gente estava falando, né? Sim, Um, sim, a gente tende a falar muito das práticas voltadas para mindfulness, né? E até, em geral, não chama elas diretamente de meditação, até porque existe toda uma discussão na literatura que talvez as práticas de meditação tenham um foco existencial, um foco transcendental que não, nem todas as pessoas se sentem à vontade com essa perspectiva, né? Mas, na verdade, o que a gente sabe é que as práticas meditativas, em geral, vão trazer esse mesmo benefício, né? Então, tá aí uma... Se a pessoa tem identificação com alguma prática guiada, meditativa guiada específica, também é uma boa, né? Porque ela vai provavelmente se sentir mais motivada a seguir essa prática. Eu acho que um grande ponto essas práticas, elas trazem benefícios no curto, no médio e no longo prazo, mas é a repetição, né? É a consistência com que eu pratico que vai me trazer os benefícios no médio e no longo prazo. E uma das tendências nossas, de todos nós, é quando a gente melhora, a gente tende a abandonar alguns dos hábitos saudáveis, né? Então, quem nunca então começou a essa. fazer academia e depois de um mês parou, né? Exatamente. Bia, e eu tenho uma outra pergunta aqui que eu acho que é uma que todo mundo está se fazendo, né? Que o a nossa, perdão. O Eros Scholar mandou como que faz para parar de comer que nem louco, né? Com essa questão da compulsão alimentar, a questão de aliviar o estresse na comida, que dica que você tem pra gente? Muito bem, muito bem. Então,
como todos os comportamentos compulsivos, né? Tentar prestar atenção no que eu estou fazendo. Então, por exemplo, as práticas de mindfulness, elas acabam te ajudando também nesse sentido. Por quê? Porque eu estou mais atenta. E aí, por exemplo, se perguntar, isso que eu estou sentindo é fome? Né? Eu estou com fome agora? Isso é fome que eu estou sentindo? Ou é vontade de comer? Existiria alguma outra coisa que eu pudesse fazer que poderia me dar esse prazer, ou pelo menos um prazer parecido, né? Alternativo, né? Em geral, a questão da comida, esse é um outro ponto muito importante. Em geral, a gente consegue inicialmente lidar muito bem com a questão do comer compulsivo se a gente usar a estratégia de distração. Por quê? Porque tem também uma curva, né? Então tem um tempo no qual eu sinto essa vontade desesperada por um doce, por exemplo, e se eu deixar passar um tempo, a tendência é que passe, né? É que eu diminua. A questão toda é que a gente precisa pensar também quais são as mensagens que a gente está mandando para o nosso cérebro e para o nosso corpo nesse momento, né? Então, por exemplo, é claro que pensamentos permissivos como só um pedacinho não vai fazer diferença, pode ser um problema se só esse pedacinho for cada 5 minutos, né? For toda hora. Por outro lado, uma das estratégias mais eficazes para evitar a compulsão é eu comer um pedacinho. Então, por exemplo, tenha, né? Tanto é que a maior parte dos profissionais da nutrição indicam que para lidar com fissura de doce, o ideal é que todo dia você coma um tabletinho, por exemplo, de um doce, né? De um chocolate, por exemplo. A questão toda é que agora nós estamos dentro da nossa casa, né? E aí é mais difícil e tem muita disponibilidade e é mais difícil, às vezes, esse autocontrole. Então, talvez se perguntar até que ponto isso que eu estou sentindo é fome, até que ponto eu não já supro a minha necessidade dessa vontade que eu estou sentindo de comer alguma coisa específica, né? Com um pedaço pequeno, né? A outra coisa é, sim, se manter ocupado, ou seja, ter uma rotina. Por isso a rotina também é tão importante, né? Se alimentar de forma sábia, no sentido de avaliar como é que a minha rotina tá, porque daí também a prática de exercícios físicos vai ajudar muito. O sono. A regulação do sono é fundamental. A gente sabe que dormir demais ou dormir de menos interfere em eventos compulsivos em termos de alimentação. E interfere, inclusive, na digestão, né? Então, tudo isso são desafios aí que de fato, a gente vai precisar lidar. Então, são algumas sugestões aí para lidar com os comportamentos compulsivos, né? Por exemplo, como alimentação. O álcool entraria nessa mesma lógica. Sim, entendi. As redes sociais. Redes sociais. Isso é uma outra pergunta que a Carla Cristina mandou pra gente, que é como a relação tecnologia e saúde mental pode influenciar nesse tempo de pandemia, né? E como avaliar e filtrar esse excesso de informações que a gente já conversou aqui hoje. Sim. Então, se tu fizer essa avaliação, né, de quais são as coisas que eu realmente preciso ter acesso de informação agora, né? Quanto de informação? Por exemplo, uma coisa que eu sugeriria é, na tua rotina, se para ti, tu percebe que é importante algumas informações, bota na tua rotina isso, bota na tua agenda, mas define a priori quanto tempo tu vai gastar com isso.
Sim. Então, isso se aplica para redes sociais, isso se aplica para noticiário, né? Uhum. Para tu ter uma ideia, Paulo, eu estava lendo um artigo há algumas semanas atrás, a gente está tendo aumento de buscas também obsessivas de informações relacionadas à Covid. Inclusive com Sim. características muito parecidas com as características do próprio toque. Então, até que ponto nós também estamos tentando lidar com tudo isso nos literalmente nos inundando de tanta Uhum. informação, né? Então, por exemplo, a questão das redes sociais mesmo, né? É importante que as redes sociais sejam usadas para aquilo que é a função delas, que é a interação, né? Então, usar para interagir, ter rede de apoio, aproveitar para interagir com as pessoas que eu gosto e que me fazem bem, né? Tudo isso é uma boa forma de lidar com as redes sociais. Mas no momento em Uhum. que, por exemplo, eu fico surfando as redes sociais quase que de uma forma voyeurística, né? No qual o meu Sim. dia se resume a ver o que as pessoas estão postando, né? De novo, que rotina é essa que eu estou estabelecendo para mim? Sim. Até porque, Paulo, essa é uma outra coisa que eu comentei no início, né? Esses papers que eu Uhum. estava comentando, que saiu esse número especial aí do Brazilian Journal of Psychiatry, mostram também que nós temos que nos preparar para o quadro, para o pós-pandemia. Sim. Então, Vai ser se os eu próximos passos, né? deterioro, exatamente, se eu deterioro enormemente a minha rotina agora, é, eu, eu vou literalmente postergar os efeitos, né? Eu vou ficar mais tempo sob o efeito de tudo isso, porque depois eu vou precisar me adaptar de volta a uma rotina. A gente sabe que não vai ser igual, todo mundo sabe. Na Uhum. verdade, eu adoro aquele ditado, né, que diz que você nunca entra no mesmo rio duas vezes, porque já não é mais o mesmo rio. Então, a Sim. nossa vida inteira já não vai ser igual, né? Mas, por outro lado, que a Uhum. gente esteja preparado nesse sentido. Não excessivamente preocupado em manter uma rotina como se nada estivesse acontecendo, porque isso também é tentar nos enganar, mas tentar Uhum. estabelecer uma nova rotina, a rotina viável para esse momento, né? Sim. Bia, e vamos, uma última pergunta que apareceu aqui, ela é mais pontual, então acho que dá tempo ainda. A Nina Zanol falou assim: eu nem gosto muito de doce, e nesses dias de quarentena tô sempre querendo comer doce. Será que tem algo a ver com ansiedade ou tédio também? O que você acha? Pode ter sim, Provavelmente. pode ter, né? Até porque a gente tem que pensar que a gordura e o açúcar são É substâncias, muito né? São substâncias, não substâncias ilícitas ou qualquer coisa bom. do gênero, mas tem um efeito sobre o nosso corpo como um todo, né? A nossa saúde física e mental é integrada. Então, considerando, né, esse tipo de questão, sim. Então, por exemplo, uma sugestão para a Nina seria essa. Nina, quem sabe eu não te sugeriria jamais, tipo, não coma doce, você tem que se controlar, blá, 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 blá. Mas quem sabe tu te observa em uma quantidade pequena, né? Então, por exemplo, um tablete e observa teu corpo. A tendência é que o teu corpo fique satisfeito, que essa vontade ela fique satisfeita, mesmo que seja com um tablete, com um quadradinho, né? De chocolate ou de Sim. doce, que seja. Então, esse é um outro ponto. E não esqueçam que, sim, nesse sentido, o açúcar ele tem um efeito um tanto quanto de dependência. Então, por exemplo, quanto mais eu consumo açúcar, mais eu tenho vontade de consumir açúcar. Então, pode ser que tudo começou
por uma questão mais de ansiedade, mas às vezes começa a realmente ser uma coisa mesmo do hábito e do teu corpo pedindo essa substância, já que tu tá dando essa substância em grande quantidade para ele. Então. Bia, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, está acabando. Sim. Não deu tempo de responder todo mundo, né? Infelizmente. Eu queria Teremos que agradecer. marcar outra. E vamos conversando. Com Bom, gente, eu certeza. queria agradecer a todo mundo. Obrigado pela presença. Obrigado, Bia, de novo por estar aqui com a gente, por se oferecer para conversar um pouquinho com a gente sobre saúde mental. Eu que agradeço, gente. Quero deixar o convite para o chá de quinta no meu Instagram, quinta-feira, 17 horas, e o assunto é procrastinação. Vamos falar um pouquinho Imperdível. sobre isso. Obrigada, gente. Muito